Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Laine Queiroz, neuropsicopedagoga do Construindo Aprender Psicopedagogia, e hoje eu vim aqui conversar um pouquinho sobre o TEA, o transtorno do espectro autista. Então não sai daí! Bom, gente, hoje eu vou falar um pouquinho sobre o que é o TEA, como que funciona o cérebro de uma criança, né, de um adulto que tem o TEA e quais são os tipos de autismo que nós temos hoje, tá bom? Bom, o TEA, gente, ele é um transtorno de desenvolvimento, tá? Ele é caracterizado pelo subdesenvolvimento significativo das interações sociais e frequentemente ele é acompanhado por atraso de linguagens e comportamentos estereotipados também. Quem convive com pessoas autistas sabe bem do que eu tô falando, não é? Bom, ele tem assim uma característica super importante que é a variabilidade clínica imensa. Então, crianças autistas, elas são únicas. Então, por mais que elas tenham o mesmo diagnóstico, que é o TEA, elas podem assim apresentar uma variabilidade clínica imensa. Como que funciona esse cérebro, né? Por que dessa variabilidade clínica tão grande? Eu vou explicar. Bom, o autismo, né? A criança autista, ela tem uma desordem na arquitetura cerebral, na inter-relação entre os neurônios. Então, levando uma alteração de funcionamento, de estrutura e de desenvolvimento dessa criança em algumas áreas de forma significativa. Que áreas são essas? Então, todas as crianças vão ter alteração em três áreas: na área da comunicação, do comportamento e da interação social. Porém, essa desorganização ela pode acontecer de forma mais intensa, mais brusca em uma área, pode afetar mais forte uma área do que uma outra. E isso vai trazendo essa variabilidade clínica. Então, como tem essa variabilidade de localização, dessa desorganização, dessa arquitetura cerebral, dessa interrelação neuronal, como varia essa localização dessa desordem, varia também esses sintomas, varia também essa forma clínica como o autismo se apresenta. Por isso que ele tem essa variabilidade clínica tão imensa, tá? Então, dependendo do local onde essa desordem se apresenta de forma mais severa, mais presente, mais intensa, nós vamos percebendo um quadro autístico diferenciado, que varia de forma significativa entre as crianças autistas, tá certo? Ainda temos situações conhecidas entre as crianças autistas, por exemplo, assim, a criança ela é autista e pode ter um nível cognitivo preservado. A criança ela pode ser autista e ter uma deficiência intelectual associada. E ela pode ser autista e ter altas habilidades associada também. Então, toda essa variabilidade comportamental, essa heterogeneidade de localização, dessa desorganização cerebral, refletem o que é o autismo. Tá? É importante então ressaltar aquilo que eu falei para vocês, que independente da intensidade, da localização, onde acontece essa desorganização cerebral, dessa arquitetura cerebral, essas três áreas sempre serão prejudicadas numa criança autista, que é da comunicação, do comportamento e da interação social, que eu já falei para vocês, tá bom? Sobre os tipos de autismo. Ao longo da última década, a nomenclatura sofreu alteração com o DSM-5, agora nós já temos CID-11 que acompanhou essas alterações do DSM-5. Então, quais foram essas alterações, Laine? Então, antes o autismo ele tinha várias definições, né, várias classificações. Então, nós tínhamos o transtorno pervasivo, nós tínhamos o transtorno desintegrativo da infância, o Asperger, e tudo isso confundia muito, tanto os pais quanto os profissionais. E na hora de um diagnóstico, na hora de uma intervenção, prejudicava bastante, porque deixava tudo muito complicado, tudo muito confuso. E aí o DSM-5, ele trouxe, na verdade, o TEA. Então ele trouxe essa nova nomenclatura e ele abarcou, né, acabou agrupando todos esses transtornos dentro do TEA.
que é o transtorno do espectro autista. Então, isso facilitou muito para o diagnóstico, então foi um grande avanço. Então hoje se diagnostica muito cedo o autismo. Isso é muito bom, porque quanto mais cedo se inicia um tratamento, melhor para a qualidade de interações, qualidade de vida, de desenvolvimento dessa criança, tá bom? Como se categoriza esses tipos de autismo hoje? Então nós podemos considerar a existência do autismo leve, moderado e severo. O que difere um do outro é a intensidade dos sintomas. Então, se a criança fala, se consegue se expressar, compreender, qual é o grau de participação dela na comunicação social, qual é a intensidade das suas estereotipias, das suas manias, dos interesses restritos ou repetições. A partir dessas observações criteriosas pelo médico, ele vai considerar qual é a intensidade sintomática dessa criança e categorizar esse paciente num nível correspondente ao autismo apresentado, se leve, moderado ou severo, certo? Bom, no próximo vídeo eu vou trazer para vocês um pouquinho sobre os sintomas. Quais são os sintomas que uma criança autista apresenta? Desde quando é possível se observar esses sintomas, né? Hoje a gente fala a partir de 6 meses de idade. Se você tiver conhecimento, um olhar sensível, você já consegue perceber traços, né, diferenciados aí num bebê. Então é importante ter o conhecimento, tá certo? Então no próximo vídeo eu vou trazer um pouco desses sintomas, vou trazer um pouquinho sobre a intensidade sintomática, sobre diagnóstico, intervenção, como que é feita hoje a intervenção para uma criança autista, tá bom? Então não perde, se inscreve aqui no canal se você não é inscrito. Se você já é inscrito, ativa o sininho para receber as notificações. Compartilhe o vídeo, deixa seu like. Meu muito obrigada para você e até a próxima. Tchau, tchau!